Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Larry Johnson, ex-analista da CIA, para nos ajudar a entender o que está acontecendo com o dólar americano e, de fato, com todo o sistema econômico internacional que tem sido muito centrado nos Estados Unidos, pelo menos desde 1945. Então, obrigado por voltar ao programa. Ei, obrigado por me receber. Rapaz, estamos vivendo tempos interessantes. Aquela velha maldição chinesa está se tornando realidade. Que você viva em tempos interessantes. Bem, isso também é interessante, porque muitas das coisas sobre as quais as pessoas vêm alertando há décadas estão agora acontecendo em um ritmo muito acelerado. Vale lembrar que foi em 1965 que o ministro das Finanças da França usou o termo privilégio exorbitante para descrever as vantagens que os Estados Unidos tinham por o dólar americano ser a moeda de reserva mundial. No entanto, apenas 6 anos depois, em parte devido ao estado de bem-estar social e ao estado de guerra dos Estados Unidos, ou seja, aos gastos excessivos, Nixon teve que fechar a janela do ouro em 1971, deixando assim de vincular o dólar americano ao valor do ouro em termos fixos. Vale lembrar que naquela época o valor era de $35 por onça. Esse era o valor estabelecido. Em janeiro do ano passado, estava em cerca de $2.650. E um ano depois, agora está em $5.160. Então dá para ver esse aumento absurdo. Não é tanto que o ouro esteja subindo, é mais que o dinheiro de papel está perdendo valor. Então, o que está acontecendo aqui? E quão significativo você acha que isso é? Sou amigo do dono do BitChute, um homem chamado Jeffrey Wernick. Ele escreveu um excelente artigo que publiquei no Sonar21.com há 3 dias. O texto descrevia o papel e o significado do dólar americano como moeda de reserva. Como você mencionou, antes de 1962 o dólar estava diretamente vinculado ao ouro. Então sabíamos que era lastreado em ouro. Depois de 1972, passou a ser lastreado pela nossa promessa. Ei, confie em nós, seu dinheiro estará lá. A partir desse momento, tornou-se o principal meio de compra de petróleo, o que chamamos de petrodólar. Ser a moeda de reserva dessa forma significava que um dos motivos pelos quais as pessoas gostavam dela era o fato de os Estados Unidos serem previsíveis. Nós tínhamos um sistema jurídico estável, ou pelo menos acreditávamos que fosse, um sistema judicial que, em geral, agia de forma bastante justa. Havia, você sabe, disputas políticas normais de um lado para o outro, mas não havia grande instabilidade ou agitação. As pessoas tinham confiança. E os Estados Unidos não usavam o dólar como um instrumento político para bater em países estrangeiros. Ele era usado como uma ferramenta econômica. Isso mudou agora sob Donald Trump, de forma dramática. Quero dizer, Trump não foi o primeiro, mas a aplicação de sanções em um amplo espectro. Não importa se você é amigo dos Estados Unidos ou um suposto adversário, todo mundo está sendo sancionado. E com os países do BRICS, isso começou com a Rússia após a operação militar especial em 2022. Quando desconectaram a Rússia do SWIFT, na verdade fizeram um favor a ela. O SWIFT, para quem está ouvindo ou assistindo, é basicamente um sistema de e-mails entre bancos para movimentação de dinheiro. É como se eu dissesse: "Ei Glenn, estou te enviando $1.000 desta conta. Acredita naquela conta." Bem, assim como o e-mail que as pessoas usam em casa, existe algo chamado spam. Algumas mensagens se perdem. Então não é um sistema digital. É realmente um sistema analógico que às vezes leva 1, 2 ou até 3 dias para concluir a movimentação do dinheiro. Bem, os chineses agora criaram algo chamado Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços, o SIPS. É digital. Eu te envio, é como se eu te mandasse uma mensagem de texto. Pronto, está feito. Então a Rússia começou a se distanciar, ou foi forçada a se distanciar do Ocidente. E depois, com a China enfrentando todas essas ameaças de Trump e Biden, eles de repente aceleraram o desenvolvimento
da infraestrutura financeira dos BRICS. O que estamos vendo agora é uma das razões para esse aumento dramático no preço da prata e do ouro, especialmente da prata. Na primeira semana de outubro, a prata estava em cerca de $45 por onça e hoje está oscilando em torno de 113 ou 114 dólares por onça. Um aumento incrível. O que está acontecendo é que todos esses países, especialmente China e Índia, costumavam comprar títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Quando você compra um título do Tesouro americano, está essencialmente emprestando dinheiro aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão lhe dando um recibo. Certo, nós vamos te pagar X% ao mês e depois haverá um valor X a ser pago no final do prazo, seja ele de 6 meses, 2 anos, 9 anos, o que for. Pois bem, esses países que costumavam manter grandes quantidades de títulos do Tesouro americano têm se desfeito deles. E agora estão comprando ouro e prata porque querem manter algo de valor real. Eu não quero entrar em todos os detalhes técnicos do mercado de papel. Você pode comprar uma promessa em papel de que a prata vai subir ou cair e assim ter uma participação financeira nisso. Mas se os detentores desse papel não possuírem de fato a prata por trás da promessa, você está apenas recebendo um vale, não vai ter dinheiro de verdade. Por isso as pessoas estão indo atrás da prata real. O que estamos vendo agora é que em Nova York, onde tentam manter o valor em papel ligado à quantidade física, ela está sendo vendida por 103 dólares. Mas em Xangai está sendo vendida por 127 dólares. Então, de repente, as pessoas nos Estados Unidos podem comprar a prata aqui por US$103. O transporte para o exterior custa cerca de 50 centavos por onça e depois enviá-la para Xangai. Então agora você o comprou por 103 dólares. Acrescente 50 centavos a isso, 103,50, e depois o vende em Xangai por 127. Você lucrou cerca de 3,50 ou 14 dólares. Isso mostra como o mercado está quebrado agora. Um dos principais fatores nisso são os países do BRICS, Rússia, China, Índia em particular, mas também o Brasil. Eles estão se desfazendo de títulos do Tesouro dos Estados e comprando ouro e prata. Há relatos de que planejam lançar uma moeda do BRICS atrelada ao ouro que cada país possui e a uma porcentagem de sua própria moeda. Ainda está em desenvolvimento, mas o que estamos vendo é a fragmentação, o colapso desse sistema financeiro internacional. O sistema de Bretton Woods que os Estados Unidos estabeleceram após a Segunda Guerra Mundial e que tem sido a força dominante na economia global por mais de 80 anos. A questão do ouro de papel é bastante crítica, porque, novamente, isso só funciona quando há confiança. Se eu te vendo um pouco de ouro de papel, tudo bem. Desde que você acredite que pode me devolver esse papel, e eu te darei ouro de verdade. Mas existem diferentes estimativas sobre quanto ouro de papel existe por aí. Elas tendem a variar de 20 para 1 até 100 para 1. Ou seja, para cada onça de ouro real, as pessoas estão negociando entre 20 e 100 onças em papel. Isso é ouro falso, ou ouro de papel. Quero dizer, é algo realmente extraordinário. Se as pessoas realmente quisessem ver o ouro, porque deixaram de confiar que o receberiam se o pedissem, isso significaria trocar o papel pelo ouro real, essencialmente uma corrida ao ouro. E isso faria todo o sistema desmoronar. Mas também é algo que mantém os preços baixos, porque, uma vez que that stored will force circulando, é supremício preço. Agora bem, é o que chamamos de desvalorização da moeda fiduciária. Então, se voltarmos, digamos, ao mercado de ações dos Estados Unidos em setembro de 1972, eu estava começando meu último ano do ensino médio naquela época, o preço do ouro era de 35 dólares. Aí você podia olhar para o tamanho do mercado de ações e chegar a um número que mostrava a relação. Ouvi dizer que naquela época, o valor do índice Standard & Poor's ou do índice Dow, the Tower Target ou 5 onças de ouro.
what they call the Standard and Poor Index or the Dow Index, you could buy, let's say, 45 ounces of gold. Você poderia comprar, digamos, 45 onças de ouro. Hoje, mesmo com o mercado de ações tendo disparado, naquela época estava em torno de 3 mil e agora está em 49 mil. Quantas onças de ouro você consegue comprar com isso? Agora são cerca de 8. Então sim, aproximadamente 8. De repente, o que aconteceu é que a moeda de papel perdeu seu valor de forma dramática. O ouro e a prata continuam mantendo seu valor, e é por isso que os países estão comprando cada vez mais. Isso também está criando uma escassez, que é um dos fatores que impulsionam os preços para cima. Mas as pessoas não deveriam encarar isso apenas como um fenômeno econômico. Trata-se de um fenômeno político-econômico. This is a political economic phenomenon, and it is historic. E é histórico. Estamos testemunhando algo agora que, sabe, é como quando você e eu estávamos crescendo, ouvíamos falar sobre a Grande Depressão e como corretores da Bolsa em Nova York se jogavam das janelas e se matavam. Agora estamos realmente passando por um tipo semelhante de fenômeno sobre o qual as pessoas vão falar no futuro. Não tenho certeza de como vão chamá-lo, talvez o grande realinhamento das moedas, mas o reinado do dólar acabou. É como aquele frango. Você corta a cabeça do frango e ele ainda consegue andar por um tempo, mas no fim cai morto. A moeda dos Estados Unidos está em sérios apuros. The US currency is in serious trouble. O que você disse sobre previsibilidade e confiança é importante, porque há uma vantagem em ter uma moeda mundial, todos usando o mesmo dinheiro, em termos de custos de transação. Quero dizer, há muitos benefícios se isso for feito de forma responsável e, é claro, se a inflação for mantida em um nível aceitável. Mas isso dá aos Estados Unidos uma quantidade imensa de poder para sustentar déficits enormes, porque a inflação é uma forma de tributação. Ou seja, é possível imprimir novo dinheiro e assim desvalorizar o dinheiro existente no sistema internacional. Em outras palavras, o governo dos Estados Unidos pode imprimir novo dinheiro para si mesmo, e então as reservas em dólar que o mundo inteiro possui perdem valor. Portanto, é uma forma de tributação, e não se quer ver uma tributação irresponsável durante o declínio imperial. During imperial decline. E o que piora ainda mais a situação, é claro, é quando o dólar, como você mencionou antes, também é transformado em arma, ao se restringir o acesso a ele. Agora, para um país como os Estados Unidos, que tem sustentado essencialmente um império global com base no dólar americano, isso é uma catástrofe. Quero dizer, até mesmo os principais adversários da América, seja a China ou a Rússia, não querem ver os Estados Unidos caírem de joelhos. Eles gostariam, acredito, de ver uma retração gradual e que o país continue sendo um polo estável de poder no sistema internacional. Mas isso pode se tornar um verdadeiro pesadelo se não for tratado adequadamente. Então, o que pode ser feito neste momento? Porque eu não vejo grandes incentivos para países como a Rússia ou a China realmente manterem o dólar. Eles estão se desfazendo dele. Eles estão se desfazendo disso. Na verdade, um dos maiores detentores restantes do dólar tem sido o Japão. E o Japão agora está em uma enorme crise financeira. Achávamos que a relação dívida-PIB dos Estados Unidos em torno de 127% era enorme, mas a do Japão é ainda maior, algo como 260% ou 300%. Eles agora estão começando a se desfazer de seus títulos do Tesouro, o que significa que, de certa forma, estão inundando o mercado com dólares. E, à medida que a oferta de algo aumenta, o preço disso cai. Então o dólar está se desvalorizando. O que isso significa é que, digamos, um dia eu podia comprar uma garrafa de vodka na Polônia por $10. Mas agora, você sabe, os $10 em relação ao zloty. Mas agora veja, 4 dias depois, com a queda no valor do dólar, eu tenho que pagar $14 por aquela mesma garrafa de vodka. Quando uma moeda se desvaloriza,
Por um lado, pode haver um efeito econômico positivo. Isso significa que o que você produz no seu país fica mais barato para as pessoas no exterior comprarem. Então, isso pode realmente ajudar a economia. No entanto, se você compra muitas coisas do exterior, vai acabar pagando muito mais por elas. Como no caso da garrafa de vodka, essas de 10 dias, 3, it's taste that boring in twin. Isso é exchange de inflação. That's called inflation. But ultimately what this means is Mas, no fim das contas, o que isso significa é que até agora, os Estados Unidos têm sido como aquele garoto que vai para a faculdade. Ele tem pais e parentes que lhe deram vários cartões de crédito e ele pode comprar o que quiser. Ele acumula dívidas e nunca precisa pagar, porque são os parentes, os donos desses cartões, que têm de cobrir os gastos. Mas chega um momento em que eles dizem: espera aí, esse garoto é um caloteiro. Não aceita mal na escola ou está nos ameaçando, mas tutor. Or he's threatening us. We're not going to pay anymore. And once those payments stop, then E assim que esses pagamentos cessarem, a independência dos Estados Unidos, nesse caso, também cessa. Não posso enfatizar o suficiente que o que estamos testemunhando é histórico. Historiadores como você, ou talvez sabe, daqui a 30 anos, quando você for um cara velho como eu, vão olhar para trás e dizer: ei, eu estava lá, deixe-me contar o que aconteceu. Este foi um momento decisivo. O realinhamento, o colapso, na verdade, se quiser, de parte do sistema da ONU. Mas Bretton Woods, o FMI, o Banco Mundial, o dólar já não é mais o que era. E isso vai ao cerne do que você destacou antes, Glenn. A falta de confiança e de previsibilidade. Lack of confidence and predictability. I mean, Trump Trump está agindo de forma muito errática e com o apoio de alguns de seus principais assessores. Enquanto conversamos, parece que os Estados Unidos estão ameaçando lançar um ataque ao Irã. Pense nas consequências econômicas se isso acontecer, porque o Irã desta vez prometeu: vamos fechar o Estreito de Hormuz. Aproximadamente 45% do petróleo produzido diariamente por países da OPEP e fora da OPEP, cerca de 45% da produção global, sai do Golfo Pérsico. Então, se isso for interrompido, me diga uma redução de quase 50% no volume diário de petróleo faria com a economia mundial. Tell me what an almost 50% cut in the volume of oil per day does to the world economy. I mean, it'll be good news for Russia because Quer dizer, isso vai ser uma boa notícia para a Rússia, porque o preço do petróleo provavelmente vai subir para algo como 150 ou 200 dólares o barril. E a Rússia vai estar, sabe, nadando em ouro negro, porque não está impedida de exportar. Mas aqueles países que dependem das exportações do Golfo Pérsico, suas economias, sabe, são as que vão estar em apuros. Eles têm reservas estratégicas. Quanto tempo essas reservas duram? E aí vem os Estados Unidos fazendo essa ameaça. Agora eu sugeri que o Trump pode estar apenas adotando sua postura típica de ameaça, mas por causa dessa turbulência nos mercados de prata e ouro, ele pode não querer aumentar a imprevisibilidade, o fator caos. Mas se ele fizer isso, a situação vai ficar realmente feia. Mas Trump tem uma maneira estranha de lutar contra isso. Como você pode ver, os países estão reduzindo suas participações em títulos do Tesouro e tentando se diversificar em relação ao dólar. Ele basicamente os ameaçou, dizendo: se vocês tentarem se desdolarizar, eu vou impor tarifas sobre vocês. O que é algo muito estranho, porque é como dizer: se vocês tentarem reduzir a dependência da nossa economia, eu vou transformar essa dependência em arma. Quero dizer, isso pode funcionar no curto e médio prazo. Os países podem tentar apenas se livrar de Trump, dizendo: ok, não vamos fazer isso. Mas gradualmente, isso só vai convencê-los ainda mais de que precisam se desvincular. É algo muito destrutivo, porque se você quiser, há muitos países, como a China, por exemplo, que veem muitos benefícios em usar o dólar, se apenas não fosse tão difícil para eles. O próprio Putin fez esse comentário também. Ele disse que a Rússia nunca decidiu abandonar o dólar. Foi os Estados Unidos que tomaram essa decisão ao restringir seu uso. Então parece que reconstruir a confiança seria o caminho a seguir.
Mas essa abordagem de ameaçar países para que não usem outras moedas me lembra de um meme que vi depois que o Talibã assumiu o poder. Tinha um cara com uma metralhadora, os pés em cima da mesa, e ele era, sabe, o novo ministro das Finanças do Afeganistão combatendo a inflação, algo assim. Mas isso é mais ou menos a mesma coisa, não é? Você não pode ameaçar países para que não usem sua moeda. Bem, nós vimos isso. Quero dizer, no ano passado, por volta de setembro ou outubro, enquanto outros países estavam se desfazendo de títulos do Tesouro, algumas das maiores compras de títulos do Tesouro dos Estados Unidos vieram da Europa. E o que Trump fez em resposta à Europa, basicamente ajudando os Estados Unidos a comprar esses títulos? Ele os insulta. Diz que vamos tomar a Groenlândia, manda a Dinamarca se danar, insulta, você sabe, Macron, Merkel e Starmer. É como... Eu chamo isso de algo que dá nó na cabeça. Por que você tentaria deliberadamente irritar e enfurecer justamente as pessoas de quem quer ajuda? Isso, sabe, pela minha experiência, não é normal. Eu quero ser gentil com as pessoas que me ajudam. Quero ser grato às pessoas que me ajudam. Não quero insultá-las, nem ameaçar machucá-las. Porque a natureza humana é assim. Não importa se estamos falando de governos ou de pessoas. Quando você faz isso, as pessoas buscam tanto vingança quanto afastamento. Tipo, preciso me afastar dessa pessoa, ela é louca. Não há nada que Donald Trump esteja fazendo agora que possa tranquilizar os líderes mundiais de que ele está em plena posse de suas faculdades mentais. E, sinceramente, não sei por que a Rússia ainda está negociando com os Estados Unidos. Porque, não importa o que Trump diga, é preciso fazer a seguinte pergunta. Se Trump chegar a um acordo com Putin, esse acordo será apoiado e aceito pelo restante do governo, pelos membros do Congresso? E eu diria que não. Absolutamente não. A única maneira de garantir isso seria, em vez de ter um acordo politicamente vinculante ou um acordo entre duas pessoas ou amigos, buscar algo que seja legalmente vinculante. Isso significa um tratado. E se eu não vir nenhuma base de apoio no Congresso dos Assuntos, especialmente no Senado, esse tratado teria que ser ratificado para apoiar um acordo que deixaria a Rússia com os 5 antigos oblasts da Ucrânia: Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Continuo ouvindo no Ocidente essa bobagem de que, sim, Trump, estão negociando com Trump para possivelmente ceder ou entregar algum território. Notícia de última hora, pessoal. Ele não vai ceder. Nenhum desses 5, Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk, Luhansk, agora são firmemente, constitucionalmente parte da Rússia. E Vladimir Putin nem sequer tem autoridade legal para negociar a devolução desse território. Acabei de conversar há pouco com Alexander Babakov, ele é o número 2 na Duma. E ele basicamente disse, não vamos ceder nada. Agora, será que eles poderiam fazer algumas concessões em lugares como Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy, Poltava? Talvez. Mas é isso que o Ocidente não entende. A posição da Rússia está se endurecendo, e eles estão observando Trump neste momento. Sabe, um dos objetivos da Rússia nessa operação militar especial era desmilitarizar a Ucrânia. E parte dessa desmilitarização e a causa raiz tem sido a OTAN. Agora eles estão apenas assistindo de longe. Parece que o Trump, por conta própria, está destruindo a OTAN. Ele está detonando tudo por dentro. Então eu disse que o Vladimir Putin provavelmente só saiu, comprou uma grande caixa de pipoca com manteiga e está lá sentado comendo pipoca, assistindo a tudo isso, se divertindo. Entretenimento barato. Bem, esse é o dilema interessante que toda essa abordagem da Rússia apresenta. Porque, por um lado, acho que o aumento gradual das exigências da Rússia em termos de território é o principal fator que cria incentivos para a OTAN buscar um compromisso. Porque imagine se as linhas de frente estivessem estagnadas, nada se movendo, apenas ucranianos e russos se matando.
não haveria nenhum incentivo para a OTAN fazer concessões. Eles simplesmente vivem em frente da Rússia. E, novamente, este é o principal objetivo. No entanto, quando o território começa a mudar rapidamente a favor da Rússia, território estratégico que a OTAN não quer ver em mãos russas, como Odessa, por exemplo, então surge o desejo de chegar a um compromisso e encerrar a guerra o mais rápido possível. O problema, porém, é que quanto mais o território muda de mãos, mais difícil se torna realmente fazer a paz. Assim, há uma intensidade que vai se acumulando, crescendo cada vez mais, e é difícil ver como eles vão resolver isso. Como você entende, então, o medo em relação à crescente tendência dos Estados Unidos de usar toda essa tecnologia extraterritorial, basicamente usar o dólar para exportar suas próprias sanções a outros? Por exemplo, na reunião do G7 em 2019, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse aos europeus que se quisessem participar do sistema do dólar, teriam que obedecer às sanções dos Estados Unidos. Em outras palavras, os Estados Unidos impõem sanções unilaterais e o mundo inteiro tem que segui-las. Caso contrário, você é desconectado do dólar americano, do SWIFT e dos bancos dos Estados Unidos. É um sistema interessante, porque os próprios Estados Unidos já multaram seus parceiros no passado por não cumprirem as sanções americanas. Então sim, é algo bastante estranho, mas parece que há um limite para o quanto se pode forçar isso. Bem, os Estados Unidos estavam em uma posição única na década de 1990, após o colapso da União Soviética. Nós tínhamos um monopólio de fato. Em outras palavras, as pessoas não tinham uma alternativa fora do sistema financeiro que controlávamos. Então nos acostumamos a dizer às pessoas: faça isso, faça aquilo, pule tão alto, você tem que nos obedecer. Mas o que aconteceu agora, como costuma ocorrer no mundo da economia, é que isso criou incentivos para que as pessoas buscassem alternativas. E à medida que fizeram isso, os Estados Unidos tentaram agir com mais força para manter sua influência. Mas essas próprias ações acabam afastando ainda mais pessoas. Vimos isso acontecer nos últimos dias, quando Trump ameaçou a Coreia do Sul, um dos nossos supostos aliados mais próximos, com sanções de 25%. Também vimos que a União Europeia assinou um novo e importante acordo comercial com a Índia. No passado, achávamos que podíamos ameaçar a Índia com sanções, como se fôssemos o único mercado para eles. E a Índia basicamente disse: deixa para lá. Vamos para a Europa, vamos para a América do Sul. Sabe, existem outros países e há a África. Então, de repente, os Estados Unidos não são mais o dono de, digamos, equipamento esportivo. Sabe, usamos a metáfora de uma criança. Quando você tem um grupo de crianças jogando beisebol ou futebol, e a criança que é dona da bola leva a bola embora para que ninguém mais possa jogar. Pois bem, o que estamos vendo agora é que todas as outras crianças têm suas próprias bolas. Então sim, podemos pegar a nossa e ir embora, e eles provavelmente ficarão felizes em se livrar de nós, porque estaremos fora do campo. E, francamente, éramos um incômodo. Esses países agora estão muito sérios a reagir contra as táticas de intimidação e ameaça dos Estados Unidos. Vamos ver se Trump recua em sua ameaça de atacar o Irã. Porque, mais uma vez, nem sabemos ao certo por que ele está atacando. Aparentemente tem algo a ver com querer algum tipo de acordo nuclear, bem, não especificado. E o Irã deixou muito claro. Agora eles têm o apoio tanto da Rússia quanto da China. Eles contam com suporte de inteligência, têm apoio militar que inclui sistemas robustos de defesa aérea. Na verdade, devem realizar seu exercício naval anual em cerca de um mês. E vem fazendo isso nos últimos 7 anos. Então, quero dizer, isso é muito delicado. E o Irã deixou claro que vai retaliar. Se forem atacados, vão retaliar. Isso vai incendiar a Ásia Ocidental.
Bem, esse sempre foi um problema mais amplo do sistema unipolar. Quando novos centros de poder começam a surgir também no campo econômico, o hegemon enfrenta um dilema. O que fazer? Se você não impedir o surgimento desses centros de poder rivais, então a hegemonia chega ao fim. Por outro lado, se tentar usar o controle hegemônico sobre o sistema econômico internacional, limitar o acesso a tecnologias, produtos, indústrias, corredores de transporte, bancos, sistema de pagamento, moedas, o que for, isso apenas incentiva o restante do sistema internacional a se desvincular mais rapidamente. E de fato seria pior. Em vez de simplesmente criar um sistema multipolar em que os Estados Unidos seriam apenas um entre outros, seria um sistema multipolar, em certa medida, construído contra os Estados Unidos. E isso é uma tragédia para os Estados Unidos. Passar de um sistema hegemônico para um sistema multipolar organizado em torno do princípio de administrar a irracionalidade de Washington. Quero dizer, é muito difícil entender por que essa seria a melhor abordagem para os Estados Unidos. Mas o que você vê acontecendo agora, daqui para frente? Você vê todas essas guerras, contra a Venezuela, contra o Irã, contra a Rússia. Até que ponto isso está ligado, eu diria, à insegurança financeira dos Estados Unidos atualmente? Acho que é um fator enorme. Quero dizer, vamos pegar o caso da Venezuela. Todos os motivos apresentados para justificar a perseguição a Maduro eram mentiras. Que a Venezuela era um grande centro de tráfico de drogas. Mas veja, eu voltei e conferi o relatório anual de narcóticos do Departamento de Estado, chamado INSER, o relatório INSER. Nos últimos 10 anos, 99% de todo o fentanil interceptado ou confiscado veio do México, 1% veio do Canadá, nenhum veio da Venezuela. Então isso era uma mentira. Ou que os Estados Unidos precisavam controlar o petróleo venezuelano. Bem, o petróleo venezuelano não é como se você tivesse café em uma xícara com um canudo, sugasse o café, depois substituísse esse café por metade café, metade manteiga de amendoim, e então tentasse sugar de novo. Você ainda tem muito trabalho pela frente. Então, o petróleo venezuelano que é extraído do solo, cerca de 700 mil barris por dia, representa menos de 2% do suprimento global de petróleo. Portanto, não é significativo. Quero dizer, se ele desaparecesse, o preço do petróleo continuaria praticamente o mesmo. No entanto, há um sujeito chamado Paul Singer, um bilionário e dono da Sigo. Acontece que ele tem 3 refinarias no Golfo do México, agora, de forma irônica, chamado de Golfo da América, ou Mundo Trump, que são especificamente projetadas para processar o petróleo venezuelano. E ao refiná-lo, isso significa que se adiciona aproximadamente de 15 a 20 dólares de custo por barril de petróleo, e esse dinheiro vai para o bolso de Paul Singer. Bem, é só fazer as contas. 700 mil barris por dia, 20 dólares a mais por barril devido ao refino. Isso provavelmente vale cerca de 4 bilhões de dólares por ano em receita para o Sr. Singer. Singer é um doador político de Donald Trump. Era isso que estava acontecendo ali, foi um pagamento a um apoiador político. Da mesma forma com a Groenlândia. Se você olhar para os últimos 75 anos, não me lembro de uma única vez, talvez você consiga citar uma, em que os Estados Unidos quisessem fazer algo militarmente a partir da Groenlândia com forças americanas, colocar mais pessoas ou mover equipamentos, e a Groenlândia dissesse, não, você não pode fazer isso, ou a Dinamarca dissesse, não, parem. Não me lembro de uma única vez em que isso tenha sido negado. Então é preciso dar um passo atrás e perguntar, o que está acontecendo aqui? Porque nós já temos bases lá e o direito de usá-las. O que é que Trump está tentando fazer? E tem outro bilionário, Ron Lauder, que tem alguns interesses econômicos na Groenlândia que ele quer explorar. Então, realmente, parece que Trump está usando o mundo como seu próprio cofrinho para, recompensar apoiadores e fechar acordos vantajosos.
Isso não tem nada a ver com a alegação dele de precisamos parar a Rússia e a China. Quer dizer, a China não vai atravessar o Estreito de Bering até o Ártico com ajuda russa. Eles não precisam navegar metade do mundo para, entre aspas, chegar perto da Groenlândia. Isso não vai acontecer. E da mesma forma, a Rússia já controla cerca de 53% do Círculo Ártico ao seu redor. Não precisa adicionar a Groenlândia. Então, como eu disse, vemos essas decisões sendo tomadas não com estratégia e visão, mas por pura corrupção. Bem, eu estava pensando. Porém, o problema, claro, para os Estados Unidos é que por todas essas décadas, eles conseguiram exportar boa parte da sua inflação. Ou seja, todo esse excesso de dólares foi bem recebido pelo resto do mundo. Então era possível manter a impressora de dinheiro funcionando a todo vapor. Mas agora que os países não estão mais comprando títulos do Tesouro, eles não precisam mais negociar usando o dólar. Não apenas como moeda de reserva, mas também como moeda de troca. Todos esses dólares podem simplesmente voltar em massa para os Estados Unidos. Isso vira um jogo de cadeiras musicais. Você não quer ser o último segurando esses dólares quando a música parar. Então, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Sim, última pergunta. Você acha que uma grande crise financeira está a caminho? Porque tenho visto muitos relatos de bilionários vendendo ativos, se preparando para um grande colapso. Então, o que é que você tem ouvido ou visto acontecer neste momento? Bem, acho que o cenário mais provável é que os Estados Unidos sejam atingidos por uma onda de hiperinflação. Eu morei na Argentina, cheguei no final de dezembro de 83 e vivi lá durante todo o ano de 1984, o primeiro ano da presidência de Raul Alfonsín. Naquela época, a Argentina estava devastada por uma inflação anual de 1000%. É realmente algo para se vivenciar. Quer dizer, as pessoas não estão necessariamente morrendo nas ruas, mas é uma completa desorganização da economia. Antes disso, então isso foi em 1984, 6 anos antes eu morava na cidade de Córdoba, que era a segunda maior cidade da Argentina depois de Buenos Aires. Em 1978, em Córdoba, havia um avião que decolava por volta das 10 da noite, porque o voo até Miami durava cerca de 8 horas. As pessoas embarcavam, voavam até Miami, desembarcavam, passavam pela alfândega e às 9 da manhã já estavam fazendo compras. Simplesmente comprando coisas para levar de volta à Argentina. Voltavam ao aeroporto de Miami por volta das 2 da tarde para pegar o voo de volta, chegando por volta das 10 da noite. E basicamente faziam tudo isso só para ir às compras. Quero dizer, a moeda argentina era tão forte na época que eles podiam comprar qualquer coisa. Mas então, 6 anos depois, quando foram atingidos pela hiperinflação, eu tinha um amigo que era padeiro. Ele fornecia doces para aerolíneas argentinas, então estava ganhando um bom dinheiro. Quando vendeu a casa, recebeu, quero dizer, algo em torno de 2 milhões de pesos, o que na época era uma boa quantia. 1 ano e meio depois, esses 2 milhões de pesos davam para comprar uma garrafa de Coca-Cola. Quero dizer, é simplesmente a desvalorização da moeda. Então é aí que acho que os Estados Unidos estão indo. Vamos enfrentar algo assim, porque nossa dívida, e a do Japão também, não vai se limitar apenas aos Estados Unidos. Todo país que tem tomado empréstimos em moeda fiduciária agora vai ter que encarar o fato de que essa moeda perdeu completamente o seu valor. O ouro e a prata permanecerão intactos. Sabe, eu já vivi algo assim, e acho que é isso que vamos enfrentar. O que acontece é que isso destrói, simplesmente arranca as entranhas da classe média. Cria realmente uma situação em que os muito ricos quase não são afetados. Eles não sofrem muito com isso. Tudo bem, pagar um pouco mais, paciência. Mas eles têm ouro e prata, então podem trocar isso. Quero dizer, um dos negócios mais prósperos na Argentina naquela época eram as casas de câmbio.
as casas de câmbios. were the money exchange places, the Casa de Cambios. Because everybody every day was going in, they're trying to buy dollars. Porque todo mundo, todos os dias, estava entrando. Tentavam comprar dólares ou vender dólares, como eu fazia, porque podia. E isso foi numa época em que eu podia levar minha esposa e meu filho, e o Beto e a família dele, 4 meninas, ou talvez 2 meninas e a esposa dele, e todos nós podíamos jantar em um restaurante italiano e alimentar todo mundo por $15. Sabe, então vai haver algumas moedas que vão manter seu valor. Agora, a ironia aqui é que o rublo e o yuan chinês e renminbi vão manter o valor. É o dólar americano que vai sofrer. Their value is going to remain intact. It's the US dollar that's going to suffer. Well, with all the Bem, com todas as crises internacionais surgindo agora, com China, Rússia, Irã, Venezuela e mais 5 ou 6 países na América Latina, se formos levar a palavra de Trump a sério, vai ser realmente interessante ver uma grande crise financeira jogada no meio disso tudo, só para aumentar a imprevisibilidade. Tempos caóticos, sem dúvida. Bem, Larry, sei que você também tem outros compromissos, então muito obrigado por me deixar explorar suas ideias, meu amigo. Bem, você chama isso de poucas opções, mas se cuide. Você também.